Vamos então começar ciências aplicadas. Nós estamos no item 90. As ciências aplicadas, como a agricultura, a engenharia, a medicina, a educação e a economia, representam o campo de esforço dos espíritos encarnados para a amplificação dos conhecimentos do homem em benefício material da humanidade? O Emmanuel responde: as ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Então, as ciências, elas estão trabalhando para que a gente tenha mais comodidade, para que a gente tenha mais qualidade de vida, que a gente possa se dedicar a aprender, a estudar com mais facilidade. Faz parte do nosso desenvolvimento e do desenvolvimento do planeta, né? Do nosso planeta aqui. Então, as ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Todavia, apesar de suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito em provas de regeneração ou em missões purificadoras na sua marcha ascensional para o perfeito. Porque nós somos perfectíveis, estamos aqui na Terra trabalhando, aprendendo, porque a gente estuda no plano espiritual, mas é aqui que nós provamos o que nós aprendemos. É aqui que nós provamos que a gente pode mudar de lição, pode mudar de escola. Então nós precisamos aprender aqui na nossa reencarnação, né, aqui no nosso planeta. Tem dia que o Tom não está querendo que eu dê aula. Entrosando-se com as atividades complementares das demais expressões científicas do planeta, todas se harmonizam nas lutas do homem como recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas, para a aspiração, né? Para o que Deus deseja para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Então, entrosando-se com as atividades complementares das demais expressões científicas, das outras ciências, né, das artes, de tudo aquilo que existe no planeta, todas se harmonizam, todos os aprendizados, tudo que a gente estuda, tudo que a gente vem desenvolver aqui no planeta, tudo se harmoniza nas lutas do homem como recursos terrenos para a aspiração das finalidades divinas, né? Para aquilo que Deus espera de nós, que a gente volte para Ele pelas nossas pernas, pela nossa vontade, pelo nosso desejo de crescer, de evoluir, né? De nos tornarmos espíritos melhores. No quadro das ciências, as inspirações do plano superior são destinadas a determinados estudiosos ou lançadas de maneira geral para todos os cientistas? Nos departamentos da atividade científica, existe, às vezes, olha a colocação do Emmanuel aqui, às vezes, esse ou aquele missionário com tarefa especializada e conferida tão somente ao seu esforço. Então, às vezes, né, nós vamos ver missionários com essas atividades científicas em determinadas especialidades, né, que essa missão e essa especialidade, essa capacitação é pelo esforço desse missionário, é o esforço dele estudar, dele aprender, e todos nós, né, estamos vinculados a grupos karmas, a grupos de estudo, a grupos de aprendizado. Em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos, nos movimentos evolutivos, é aqui na ciência propriamente dita das coisas, né, do progresso científico. Então, em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos, nos movimentos evolutivos, as inspirações do plano espiritual são distribuídas em
todas as correntes do pensamento humano, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com as suas vibrações. Então, aquilo que vem do plano espiritual, de conhecimento, de aprendizado, daquilo que é para chegar aqui na Terra, o plano espiritual coloca à disposição de todos aqueles que quiserem aprender, de todos aqueles que estiverem se esforçando para desenvolver um determinado aparelho ou uma determinada pesquisa científica. Perdão. Então, o plano espiritual coloca as informações à disposição e vão captar essas informações somente aqueles que estão sintonizados, né, na pesquisa, no estudo, no esforço. Por isso que ele diz aqui, as inspirações do plano espiritual são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, todos os grupos, né, em todas as correntes, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com as suas vibrações, né, aqueles que estão sintonizados com aquele estudo, com aquele aprendizado. O agricultor, aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu meio ambiente e elevação do nível social em que se encontra, cumpre também uma missão espiritual? Eles estão perguntando para o Emmanuel, o agricultor, trabalhando ali com a terra, cumpre também uma missão espiritual? O homem recebeu igualmente uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção de sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra, sob a sua orientação transitória, embora a nossa vivência aqui seja transitória, é o que ele está colocando aqui, a orientação para o cultivo da terra, aquilo que a terra deve germinar, aquilo que a terra deve produzir, é sobre a orientação do ser humano, mesmo transitório, que está aqui na terra, porque desenvolver a agricultura, desenvolver a alimentação, faz parte da nossa existência, é o que ele coloca aqui. Então, o homem recebeu igualmente uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção de sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra sobre a sua ordenação transitória, porquanto é na oficina do orbe, né, na oficina da terra, que ele se prepara, de modo geral, para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definitivas no plano eterno. Porque aqui no orbe, ou em qualquer orbe que nós estivermos, que nós vamos nos prepararmos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, e é infinita. Nós temos começo, mas não temos fim. Nós somos imortais. O engenheiro, na movimentação dos patrimônios materiais do orbe, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, é amparado pelas forças espirituais? As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também a de seus filhos. Então, as fontes de proteção do plano invisível apoiam todos os esforços generosos, aqueles que são para o nós, que são para o todo, que são para melhorar a terra, são para melhorar as condições de vida, são para melhorar as nossas possibilidades de estudo, de aprendizado. O plano espiritual está ali, não só assessorando, monitorando, mas guiando, né? É o que ele coloca aqui. As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também a dos seus filhos. Assim, temos de reconhecer no engenheiro abnegado, aquele que verdadeiramente está se dedicando à sua profissão,
para crescer, para melhorar e melhorar o seu meio, não só o de ganhar dinheiro. E não é aquele que está fazendo qualquer coisa pelo dinheiro e pelo poder. Vai matar milhões, não importa, eu vou ganhar dinheiro. Vai poluir os rios, não importa, eu vou ganhar dinheiro. Vai estragar o ar, não importa, eu vou ganhar dinheiro. Esses, a espiritualidade está longe, são os nossos irmãozinhos instigantes que estão comandando esses irmãos. Então, assim, temos de reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro, né, um trabalhador do progresso e da fraternidade. Essa é a razão pela qual as grandes obras da engenharia, em sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão de sua utilidade ao espírito coletivo. Então, as grandes obras da engenharia estão ali para servir o grupo, para servir o coletivo e principalmente para ajudar ao progresso. E o progresso é uma das leis divinas, né? Nós todos estamos aqui para progredir, inclusive o nosso planeta. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? Perdão. A medicina humana compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, de novo, como ali no caso do engenheiro, aquele que realmente está pensando na saúde, está pensando em ajudar o outro, não é só ganhar dinheiro, não é criar problemas para poder ganhar dinheiro, aumentar às vezes até a dificuldade do paciente para poder vender mais internações e cirurgias na sua clínica, na sua especialidade, para ganhar cada vez mais dinheiro, olhando não para a pessoa, não para o ser humano, não para o irmão, mas para um cifrão, aquele que vai colocar dinheiro no seu bolso. Esse está perdido, esse está comandado pelos nossos irmãozinhos instigantes. É o que eles estão colocando aqui, a medicina humana compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores. Aqueles que se dedicam à medicina ganham seu dinheiro, ganha, mas antes de tudo está pensando no outro, está pensando em ajudar, está pensando em servir. Constitui uma nobre missão espiritual. Verdadeiro médico abnegado, ele está realizando uma missão espiritual. O médico honesto e sincero, de novo, aqui as qualidades morais é que vão fazer a diferença para ter esse auxílio ou não. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo, né? É um enviado. O discípulo é o aluno e o apóstolo é o enviado. Então, é um apóstolo da providência com P maiúsculo divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por eles esposados na vida. Então, não importa se ele é católico, protestante, judeu, muçulmano, ateu, não importa qual a religião, não importa a cor, não importa o país, aquele que verdadeiramente se dedica à sua profissão, seja a profissão que for, se ele se dedica com amor, com a vontade de ajudar e de servir ao próximo, ele vai ter junto a ele um espírito da sua profissão o auxiliando. Nós vamos ver no livro Sexo e Vida, Sexo e Destino, o Vida e Sexo é do Emmanuel, Sexo e Destino do André Luiz, que nós vamos ver uma das protagonistas ali da história sendo socorrida, e o André comenta que ele vê junto ali do médico que está socorrendo, ele vê um espírito de um médico desencarnado. Aí ele fala, né, comentou, ele é um médico que tem um espírito ali do lado dele auxiliando. Aí o mentor coloca todo o profissional dedicado à sua profissão, verdadeiramente para ajudar e servir ao próximo, vai ter um espírito também ali do lado dele, da sua profissão,
para inspirar, para intuir, para ajudá-lo no seu trabalho. Então, seja médico, professor, padeiro, doceira, mecânico, enfermeira, não importa. O importa é a intenção, né? É o que está dentro da pessoa, são os sentimentos que a pessoa exerce em relação à profissão que exercita. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, né? A perfeita harmonia do espírito encarnado, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. O que ele está colocando aqui? Para a perfeita harmonia da alma, daquele espírito encarnado, às vezes existe a necessidade, né, preciosa de uma doença, de uma patologia, de uma moléstia, porque é aprendizado, é limpeza dos perispíritos e muitas vezes missão. Então nós vamos ver uma irmã Dulce que vivia, não deitava, ela não conseguia dormir, ela tinha uma série de problemas de saúde, uma Madre Teresa de Calcutá que tinha uma enxaqueca absurda, que tinha problemas de saúde, que vieram nessas condições para provar para todos que você não precisa estar bem, estar saudável para servir e para ajudar ao outro. Nós vamos ver esses espíritos missionários que normalmente, na maioria das vezes, eles pedem para ter essas doenças, essas patologias, justamente para servirem de exemplo para o outro. Que ninguém vai ficar parado e ninguém tem a desculpa de ter essa ou aquela doença para não ajudar, para não servir, para não trabalhar para o auxílio do próximo. Então, o que ele está colocando aqui, para o homem da terra, a visão de quem está encarnado, a saúde são todos os órgãos perfeitos, mas para o plano espiritual, a saúde é a harmonia do espírito que está encarnado na terra, da alma, né? O que é esta harmonia? É passar pelas lições que precisa passar para poder crescer, aprender, se melhorar, evoluir. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, vem, né, do perispírito para o corpo, ou seja, vem de outras existências, todas vêm de outras existências, vêm de ascendentes espirituais? Ele responde: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Quer dizer, as dores, né, as doenças, as marcas que nós temos na alma, né, no espírito encarnado, se manifestam no envoltório, se manifestam na vestimenta. Então, aquilo que nós trazemos no espírito vai aparecer no nosso corpo físico, porque o corpo físico age como um mata-borrão do perispírito. E o perispírito está ali mostrando, colocando todos os problemas do espírito. Mas muitas das nossas doenças, elas são provas pedidas por nós. Elas não são manifestações de vidas passadas, elas são provas pedidas por nós porque fazem parte das provas desta encarnação. E muitas doenças são resultados das nossas escolhas nessa encarnação. Porque uma pessoa que começa a fumar com 12, 13, 14 anos, quando chega numa idade adulta ou numa velhice, com problema de pulmão, com problema de garganta, com problema de respiração, isso não é nada de vidas passadas, é pura e simplesmente a reação, né, o efeito do que ele criou, da escolha que ele fez, né, lá nos 12, 13, 14 anos de começar a fumar, e da escolha quando ficou adulto e compreendeu o mal que fazia de não ter parado. Ele escolheu não parar. Então ele está ali assumindo e vai continuar. Aí sim, quando ele for para a próxima encarnação, ele vai levar esse problema com ele. Mas nessa que ele escolheu, por exemplo, o vício do tabaco, ele está pura e simplesmente
tendo uma reação a uma ação que ele criou. Então o Emmanuel coloca aqui: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano, através do corpo físico. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia, né, o tipo de doença, a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, ou seja, das escolhas que fez no passado, elas vêm e, através do perispírito, estão se manifestando no corpo, ou através das escolhas desta encarnação estão se manifestando no corpo. É ainda na alma, né, no espírito encarnado, que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. É na alma. Quer dizer, o espírito encarnado, é no espírito que nós temos todos os medicamentos necessários para a cura definitiva da doença. Porque nem Cristo curou definitivamente. Porque aqueles que não mudaram de comportamento, a doença voltou. E todos desencarnaram. Mas a doença voltou para aqueles que não se modificaram, como Jesus falou. Vá e não peques mais, ou seja, muda o teu caminho. Não continua no caminho que você estava. Então é em nós, no espírito, que nós temos as condições da cura definitiva. Como? Se modificando, se transformando, mudando de dentro para fora. Aí sim, nós temos condições de nos curarmos definitivamente. O corpo pode até estar vivenciando uma doença, mas nós sabemos que a hora que nós deixarmos esse corpo doente aqui na Terra, nós sairemos daqui da Terra com o nosso perispírito limpo daquela doença e em condições de termos uma próxima encarnação aqui na Terra melhor, num corpo mais saudável. Então, é uma situação para o bem, para melhor. Nós temos uma ideia muito infantilizada, muito infantil mesmo, de que a morte é um castigo. Não. A morte é uma libertação das grades que nós temos aqui, desse aprisionamento, que nós temos aqui. Então, o que ele está colocando aqui? E é ainda na alma, né, no espírito encarnado, que reside a fonte primária, primeira, de todos os recursos medicamentosos definitivos, da cura definitiva de todo e qualquer mal que possamos ter. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido, né, do caráter doente dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Então, o remédio eficaz está na ação do espírito, na nossa ação. Na nossa modificação, nós estaremos nos curando para sempre. Não é um paliativo, porque a medicação, o tratamento aqui da matéria, da vestimenta que nós usamos é um paliativo. Pode diminuir a dor, pode diminuir o sofrimento, mas não é a cura. A cura definitiva tem que ser na raiz do problema. A raiz do problema é conosco, nós somos espírito. É nos defeitos, nos problemas, nas escolhas erradas que fizemos e que estamos fazendo. E a hora que nós mudamos as nossas escolhas através da mudança do pensamento, do sentimento, da atitude, nós estamos automaticamente nos medicando e curando as nossas doenças. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. A doença volta, e às vezes volta pior. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra.
E eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, olha que interessante o que ele está colocando aqui, no mundo envelhecido dos abusos. Nós estamos abusando de tudo, de álcool, de comida, de açúcar, de sal, de estresse, de maledicência, de raiva, de mágoa, de ódio. Nós estamos abusando de tudo há milênios, encarnação após encarnação. Por isso que ele diz aqui: eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, né? Que podem reclamar várias reencarnações sucessivas com a mesma doença, com a mesma intensidade nos processos regeneradores, passando pelas mesmas necessidades, passando pela mesma doença, até que consiga se regenerar. E isso a gente faz limpando de dentro para fora, nos modificando de dentro para fora. Aí sim nós vamos ter a cura definitiva, porque aí nós vamos livrar do fulcro, né? Nós vamos nos livrar do que realmente causa a doença, que causa o mal, perdão, que causa aquela dor, aquela patologia. Porque quando nós nos modificamos, não precisamos mais passar por determinadas situações, porque essas situações são para que a gente se modifique. Se a gente se modifica antes de precisar passar por determinada dor ou determinadas doenças, elas nem vêm, elas nem aparecem, ou elas se curam, porque nós nos modificamos. Então a cura vem de dentro de nós mesmos, através de nós mesmos. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, as cirurgias, etc.? Uma pergunta interessante, porque se vem de lá de dentro, vale a pena cuidar? Nós sabemos a resposta, porque nós lemos no livro dos Espíritos as leis de Deus. Então, a lei de progresso, a lei de conservação, né? As leis de Deus para que a gente lute pela vida e para que a gente trabalhe por uma vida melhor aqui neste planeta, para o progresso nosso e do planeta, fazem parte das leis de Deus. Vamos ver aqui, colocação do Emmanuel. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. É a lei de conservação. Nós temos que cuidar, este corpo é uma vestimenta que Deus nos empresta. Nós temos que cuidar muito bem dele para devolvê-lo da melhor forma possível. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. Por muito tempo nós vamos precisar do químico, do médico, do cientista, do farmacêutico, porque é um missionário do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma, seu espírito aqui encarnado. A hora que nós olharmos para esse corpo como um presente, um empréstimo de Deus, um templo, onde nós temos que agradecer o tempo todo a Deus por ter nos oferecido este templo para que pudéssemos crescer e aprender, e nós alimentarmos esse corpo única e exclusivamente com as coisas boas, naturais, vivas, mas vivas no sentido de energia vital do sol, energia vital da natureza, não energia de irmãos. Hora que nós pararmos de nos alimentarmos do nosso irmão menor, hora que nós não matarmos para
nos alimentarmos, a hora que nós tivermos uma outra visão para a alimentação, inclusive que 70% da nossa alimentação, ela vem das energias do sol, ela vem do prana, como falam os asiáticos, os hindus principalmente, ela vem do ar que nós respiramos. Nós precisamos basicamente de 30% só, que os minerais vegetais as frutas, né, os legumes, todos os minerais que tem na água, que tem nas plantas, suprem. E a gente vive muito bem. Então nós vamos ver essa questão de não precisa da proteína animal. Tem algumas pessoas, nós vamos ver o caso do Chico, que o próprio Emmanuel colocou que ele tinha que comer carne de vez em quando, que ele precisava daquela proteína. Então tem alguns corpos que precisam ainda da proteína animal. Outros não. Eu sou vegetariana há mais de 50 anos e tenho, nos meus 70 anos, uma ótima saúde. Meus filhos foram gerados de uma mãe vegetariana e até hoje eles não têm a primeira cárie. Têm uma saúde muito boa. Estão com 47 e 45 anos, respectivamente. Então, essa questão de precisa da proteína da carne, eu sou testemunha viva que não. Você pode se alimentar muito bem buscando alimentos, proteína viva de energia boa, energia do sol. E, como ele coloca aqui, o homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, quando nós formos muito mais elevados, formos muito mais espirituais do que materiais, quando nós estivermos aqui trabalhando para a nossa elevação e nossa evolução, olhando para a vida verdadeira, a vida do plano espiritual que é eterna, e não com as coisas bobas, com as ilusões da matéria, as coisas vão ser diferentes, é o que ele está colocando aqui. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de força e possibilidades espirituais junto das almas. Então, todos os recursos da terra, né, todos os elementos medicamentosos da Terra, do planeta Terra, estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Nós vamos nos alimentar muito mais das energias do sol, dos alimentos vivos, né, de uma plantação orgânica, de uma plantação sem química, sem agrotóxico, de plantas saudáveis, de um ar mais puro, uma água mais limpa, energias psíquicas muito mais bem elaboradas e boas, porque a pessoa, não adianta você falar, não, vamos purificar a água, determinadas coisas fazem mal para a saúde, o micro-ondas faz mal para a saúde, mas não sei o que faz mal para a saúde, mas a maledicência faz milhões de vezes mais mal para a saúde do que o micro-ondas. A mágoa, a raiva, o ódio são venenos que matam as pessoas aos poucos. E aqueles que têm no lar, às vezes, recém-nascidos, esses recém-nascidos morrem ou ficam muito doentes ou têm uma dificuldade
na sua primeira infância, porque o leite da mãe está envenenado pela mágoa, pela raiva, pela discussão, pela briga, pelos interesses, pelo tipo de vida que leva. A família está deteriorada e isso deteriora o ar, o ambiente, tudo que está em volta. Então, a hora que nós mudarmos toda a questão psíquica, nos mudarmos interiormente, aí sim nós vamos ter um trabalho para mudar outras coisas periféricas, porque aí elas irão fazer a diferença. Hoje a gente tem tanta coisa para mudar, mas tanta coisa que nos envenenam para mudar. Nós temos que parar e analisar o que nós estamos colocando para dentro de nós, em termos de sentimento, em termos de que tipo de vida nós levamos. Então é o que ele está dizendo aqui. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, né? dos recursos que nós captaremos, como nós captamos a ideia, o pensamento, né? As frequências que nós emitimos, que nós recebemos. E essa grande oficina que é o planeta Terra, achar-se-á elevada a santuário de forças, energias e possibilidades espirituais junto das almas. Nós teremos um outro campo energético no qual nós estaremos vivendo. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. No caso da transfusão de sangue, os recursos são tirados de um reservatório limitado, né? Pessoa que está doando o sangue. E os elementos psíquicos, no caso do passe, os elementos psíquicos são retirados, né, do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, o passe, existem toda e qualquer imposição das mãos é um passe. Nós estamos passando as nossas energias para aqueles que nós amamos, para aqueles que nós queremos ajudar com as nossas energias. Numa casa espírita, o passe ele é duplo, é um passe misto. São as energias da pessoa que está aplicando o passe junto com as energias do plano espiritual que estão trabalhando ali com ela. Ela é um filtro. Sempre coloco esse exemplo. Você pode pegar o melhor café do mundo, melhor água do mundo. Na hora que você coloca no coador, se o coador está sujo, o café vai ser ruim. A culpa não é do café e não é da água. A culpa é do coador sujo. Então a questão é aquele que está se predispondo a ajudar as pessoas num passe misto, num passe magnético, tem que cuidar muito da sua palavra, do seu pensamento, do seu sentimento, da sua transformação moral, do seu desenvolvimento e da sua alimentação de todos os tipos. Alimentação psíquica, alimentação física, alimentação espiritual, o que ele ouve, o que ele escuta, o que ele lê, o que ele assiste, o que ele sente, o que ele fala, como ele age. Só os santos vão poder dar passe? Não. Se conhece o bom espírito, o verdadeiro espírita, pelo esforço que faz para a sua transformação moral. É o esforço de se transformar, é o esforço de se modificar que nos capacita ao trabalho. E é o trabalho que nos desenvolve para que possamos evoluir. A gente não pode esperar evoluir para trabalhar, ao contrário, nós precisamos trabalhar para, com o nosso esforço, a nossa vontade, podermos evoluir. Mas tem que se assumir a responsabilidade daquilo que se está fazendo. Em todos os campos, em todos os tipos de trabalho, seja no trabalho voluntário, seja no trabalho remunerado. Como deve ser recebido e dado o passe? O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá,
como com a quem o recebe, da forma mais simples, mais tranquila possível. Devemos esclarecer, todavia, olha a colocação do Emmanuel, devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual. É uma transmissão de energia de perispírito para perispírito. Nós não damos um passe para o corpo, o passe é dado para o perispírito, do perispírito do encarnado para o perispírito do outro encarnado. E na casa espírita é o plano espiritual, junto com o perispírito do encarnado, que está levando as energias para o perispírito daquele encarnado que está ali recebendo o passe. Então, devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, não necessita de contato físico, não necessita de respiração forte, não necessita de malabarismos, nem de show. A pessoa precisa saber o que está fazendo, ela precisa entender o que ela está colocando ali, ela precisa entender que ela está transmitindo as suas energias psíquicas, as suas energias espirituais, o que ela tiver de melhor em si para o perispírito, para ajudar o espírito daquele irmão que está encarnado ali na sua frente. Da forma mais simples, mais amorosa e energética possível. Para que ela seja da melhor forma energética, tem que ser na maior amorosidade. Quanto mais amor tivermos por aquilo que estamos fazendo e para os irmãos aos quais nós estamos querendo ajudar, maior é a intensidade e a energia do passe que está sendo dado. A chamada benzedura, entre aspas, conhecida nos meios populares, será uma modalidade do passe? As chamadas benzeduras, entre aspas, são comuns no ambiente popular. Sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espíritas de socorro e de assistência. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Cristianismo aqui com C maiúsculo, Naqueles que verdadeiramente foram cristãos, aqueles que verdadeiramente foram os enviados do Cristo no começo, nos primeiros tempos, Se fazia essa imposição das mãos como Jesus fazia. Então a questão, antigamente que se colocava das benzedeiras, normalmente eram avózinhas, eram mulheres muito simples, muito amorosas, e aquelas que faziam isso verdadeiramente por amor, que não aceitavam nada, nenhum tipo de pagamento, são aquelas que realmente faziam um trabalho diferenciado de amor, de ajuda para aqueles a quem elas dirigiam as suas energias. Então, repetindo aqui, Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, isto está entre aspas, porque dizia o apóstolo na profundeza de suas explanações, abre aspas, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, fecha aspas, dizia o apóstolo na profundeza de suas explanações. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. O que vale é a intenção. O que vale é os sentimentos que está lá dentro. Não é aquela chamada que a pessoa acha que é uma boa intenção. Não, porque eu sei a verdade, então eu vou passar a minha verdade para o outro, vou dizer o que ele deve fazer, como ele deve fazer. E as pessoas acham que isso é boa intenção. Aí o ditado está perfeito. De boa intenção, o inferno está cheio. A questão é o respeito ao outro, ao livre-arbítrio do outro e a intenção de amor. Como dizia Francisco de Assis, o evangelho tem que ser levado, o evangelho tem que ser colocado em todas as partes, para todo mundo. E, em último caso,
pode-se usar até as palavras. Então nós temos que usar o amor, são as nossas energias, é o exemplo para que a gente verdadeiramente possa ajudar o outro. Por que não será permitido às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da hanseníase, do câncer, etc. Hanseníase, que antigamente se chamava, o nome correto é hanseníase, do câncer, etc. Antes de qualquer consideração, devemos examinar as leis das provações e a necessidade de sua execução plena, né? Das provas difíceis, as provações, né? das expiações também, da sua execução plena, da necessidade de que provas, provações e expiações sejam executadas aqui no planeta Terra. Então, antes de qualquer consideração, devemos lembrar essa questão. Né? Devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes, né, que pertencem, que estão ali ligados ao planeta, residem todos esses recursos para a cura, todos os recursos para entender as causas, consequentemente, entendendo as causas, saber como eliminar essas causas. É o que ele está colocando aqui. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, reside todos esses recursos até hoje empreendidos pela ciência dos homens. Jesus curava os hansenianos com a simples imposição de suas mãos divinas. O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, né? Da busca, do trabalho, do esforço próprio, né? Daqueles que estão buscando essas curas, e principalmente a questão da necessidade daqueles que estão passando por determinadas doenças e determinadas situações. Então, o plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução dos seus discípulos. Então, a escola não pode ir lá e resolver os problemas, resolver as questões para os alunos e fazer todo mundo passar de ano. Porque ele vai passar de ano, mas não vai saber. A escola não é para dar um diploma, a escola é para dar conhecimento. O importante não é sair com o papel, o canudo do diploma. O importante é sair da escola com o conhecimento. E é isso que o Emmanuel está colocando aqui. Necessidade de passarmos por provas, provações, né, provas difíceis e até expiação, para adquirirmos o conhecimento, adquirirmos sabedoria. Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Exatamente o que nós estamos falando, profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? O que seria das criaturas sem doenças dolorosas, né? A hanseníase, o câncer, que apodrecem a vaidade? As pessoas ficam às vezes desfiguradas, a hanseníase desfigura completamente. Então, a necessidade de a pessoa aprender a se desvincular da vaidade. Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Sem esta ameaça, né, da fragilidade desse corpo físico, dessa vestimenta. Vamos lembrar, eu lembrei, né? Não tem como não lembrar de Jesus no Boa Nova, através do Herculano Pires, quando ele coloca para Pedro que nós somos muito mais frágeis do que perversos. E essa é uma grande verdade. Esta fragilidade deste corpo físico que deixam as pessoas às vezes tão, digamos assim, más, né? Ou pelo menos buscando saídas e buscando trazer a sardinha para sua brasa
pela sua fragilidade, pelos seus medos. E conforme nós vamos crescendo e vamos melhorando, nós vamos entendendo que a fragilidade é dessa vestimenta, a fragilidade é desse avatar, né? Que eu estou usando aqui. Eu não sou Sandra, eu estou Sandra, usando este ego e esta vestimenta para crescimento e aprendizado. Tenho uma única vida e essa é só uma das existências desta minha vida. E que eu sou imortal. E aí as coisas começam a ter um outro sentido, um outro ritmo para a gente entender e aprender as lições que nos são trazidas. É difícil, não estou dizendo que eu consigo, mas pelo menos o começo e o aprendizado para ter um outro olhar, para ter um outro ponto de vista, gente estudando já começa a ter um outro ponto de vista. Então, até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Observemos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas mobilizadas para a guerra de extermínio. Quantas coisas de grandes descobertas para servir ao homem, para ajudar o homem, por exemplo, o avião a se locomover, que são usadas para a guerra de extermínio, para exterminar o irmão, o próximo. E contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Quantas encarnações não são salvas em 1 mês, 2 meses de internação no hospital, 10, 15 dias de UTI? Quantas encarnações não são salvas ali? Pela meditação, pelo medo, às vezes, da morte, entender que a vida acaba num instante, que nós não temos o poder, nós não temos condições de modificarmos as coisas à nossa volta. Nós temos condições única e exclusivamente de nos modificarmos. E nos modificando, aí sim, nós vamos modificar a psicosfera à nossa volta. E aí a gente, baixando o nariz, baixando o orgulho, sendo mais humilde, um pouco mais simples, olhando a vida como verdadeiramente ela é. Normalmente isso só acontece no hospital, porque também ninguém ora com tanta força, com tanta energia como se ora dentro de um hospital. Esse contato com a espiritualidade superior, esse contato com o nosso irmão mais velho, nosso Mestre Jesus, modifica as pessoas que estão internadas no hospital. E normalmente modifica aquela encarnação, salva muitas vezes a encarnação. Por isso que ele diz aqui, né, e contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana, o espírito encarnado, se recolhe para as necessárias meditações. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? Resposta do Emmanuel. As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, afastar, né, a doença incurável completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Se for permitido, se aquela pessoa já tiver aprendido as lições que precisa aprender, ela sim vai poder ser curada, vai poder receber um auxílio grande, porque ela não precisa mais daquele sofrimento. Mas se ela precisa passar por aquela dor, se ela precisa passar por aquela doença, passar por aquela hospitalização, para ter a chance de se modificar, então não será permitido o plano espiritual modificar, tirar aquela dor, ou minimizar, ou até amenizar aquela situação, porque ela se vê, aquela situação é absolutamente necessária. É o que ele diz aqui,
As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, das provas que cada um tem que passar, escolheu passar, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então, nós vamos dar uma parada aqui, né? Nós estamos na questão 102 e a partir do nosso próximo estudo, nós vamos continuar aqui nas mesmas colocações a partir da questão 103. Até lá!